te abbia prova, ciò che abbia fa, ciò perix fa, ciò prevoa. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smile. Of the que do que te que toca tá, o que te que do que se que te cata, of the que paca toca te que te, of the que do que te que paca to, o que te taraca te cata. Poucos aqui estão entendendo o que eu estou fazendo. A casa é minha e vai ter culto lá. Abre a boca! Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Para aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar, mas tem um anjo marchando na tua frente dizendo: eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. E Deus tá dizendo assim: corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você. Vai lá, quem pode levantar a mão? O câncer não vai voltar, a leucemia não vai voltar, meu Deus, a pneumonia não vai voltar. Eu sou Deus do dia 24 de novembro, eu quebro isso agora. Quem pode levantar a voz? Diga glória a Deus. Pastor Miguel, o pastor mirim de 14 anos. Você acha mesmo que o pastor Miguel, o pastor de 14 anos, é tão vilão assim? Será? Pois bem, eu tenho uma outra teoria. O pastor Miguel só é o pastor Miguel, de 14 anos, porque tem adultos que apoiam ele. Seja ou influenciando, ou também seja assistindo aos cultos dele, ou dando ouvido ao que ele fala. Você, uma pessoa adulta, acima de 20 anos, você vai dar ouvido a um garoto de 14? Você tem que mais é que se lascar, moço. Você tem que mais é que se ferrar, porque você é burro. Você é burro. Você é muito burro. Como você vai dar ouvido a uma criança de 14 anos? Você é o quê? Você não tem cérebro? O que tem aí é só massa cefálica derretida? Mano, não tem explicação. Não tem explicação. O povo quer, vilanizar uma criança de 14 anos que tá sendo mais inteligente que adultos de 20, 30, 40, 50 anos. E você tá ganhando dinheiro, você tá enganando as pessoas, é porque as pessoas são burras. São muito burras, são ignorantes, são animais e são... Eu acho que é tão insulto pro burro animal comparar eles com certo tipo de seres humanos. O Carlos Miguel só tá onde tá porque pessoas adultas deram palco para ele. Entendeu? E se aqui nesse país tem pessoas no poder tão horríveis, pessoas tão desgramadas, tão... sei lá, não tem nem palavras para dizer, é porque o povo merece, é o reflexo da população, dessa população brasileira, que é uma população burra, extremamente burra. Eles não estudam, não leem, não vê o evangélico. Jesus começou a pregar com quantos anos? Foi com quantos? Com 30, né? O Miguel tem 14. 14 mais 14 dá 28. Ou seja, se dobrar a idade do Miguel... ainda fica faltando 2 anos para dar a idade que Jesus começou a pregar, com 30 anos. Aí você, adulto, acima de 20 anos, principalmente muitos adultos depois dos 30, dando ouvido para um garoto de 14 anos. Aí tem que se lascar mesmo. Tem que se lascar mesmo. E eu também não concordo em proibir ele de pregar e também de enganar os otários, não. Por quê? Se a pessoa tão... perceptível a ser enganado por um garoto de 14 anos, tem mais é que se ferrar. Tem mais é que se ferrar. Entendeu? E ele tem a liberdade de enganar os otários, porque o que não falta nesse mundo são pessoas otárias. Entendeu? Então, por isso que eu acho totalmente errado em fazer o Miguel
a justiça proibiu o Miguel de dar os seus cultos e falar o que ele quiser, porque ele tem a liberdade de expressão dele de fazer o que ele quiser. E se tem pessoa burra o suficiente para poder cair na ladainha de um garoto de 14 anos, ela merece se ferrar. E merece se ferrar muito bem. E como na própria Bíblia diz, perdão aí pelo erro, é porque deu uma alteração aqui, mas como está escrito na própria Bíblia, a falta do conhecimento, ou o não ter o conhecimento, faz com que a pessoa caia em armadilhas. Por que as pessoas estão caindo muito em armadilha? Por falta de conhecimento, falta de estudo, falta de Deus, falta de ler a Bíblia. A Bíblia fala sobre isso. Sem conhecimento, você vai ser enganado, você não vai chegar a lugar nenhum e praticamente você está pecando contra Deus, porque você não está indo atrás de buscar o verdadeiro propósito de Deus. Repetindo novamente, pela última vez, Jesus, que foi a pessoa mais importante da história, ele é um Deus. Ele começou o ministério com quantos anos? Ele que era santo, perfeito, tinha toda a sabedoria, tem toda a sabedoria infinita, toda a inteligência. Ele nasceu sendo Deus e morreu e ressuscitou como Deus. Ele começou a ministrar com quantos anos? Com 30, né? Eu acho que isso é uma boa lição para esse caso do Miguel. Se Jesus, que é Jesus, começou a pregar com 30 anos, por que um cara aqui do Brasil, um garoto aqui do Brasil, de 14 anos, no país onde o QI médio da população brasileira é de 83, vai ser algo especial? Vai ser um profeta? Talvez seja pela ignorância dos brasileiros, porque, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus, como que um adulto pode ser tapeado por um garoto de 14 anos? Só no Brasil mesmo. E também o Miguel, ele tem o direito de enganar essas pessoas, porque essas pessoas merecem ser enganadas, porque são muito burras. Essa é a verdade. Se você gostou desse vídeo, ou se não gostou também, se inscreva, ativa o sininho, porque sem o sininho ativo é a mesma coisa que nada. YouTube não vai entregar novos vídeos. E deixa um comentário aí, o que você acha sobre a minha opinião e também sobre o caso Miguel. Até a próxima.